Vamos falar sério de Sandman? Não, não vamos. Tá, vamos sim. Sandman voltou a ser assunto. Saiu o trailer da série da Netflix, um monte de canal, um monte de gente voltou a falar de Sandman. Eu aqui no canal fiz uma gracinha, dei uma zoada com o trailer, mas tem uma parada ali que me incomodou e que tem a ver com a importância da história em quadrinhos Sandman. Não tô querendo dizer com isso que a série não vai trabalhar isso, porque, cara, é um teaser, não dá nem pra ficar brincando aqui de sommelier de trailer. Mas tem uma parada muito importante sobre a história em quadrinhos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Sandman é um quadrinho escrito por Neil Gaiman que surge em 1989 e surge com uma pegada muito forte no horror. O primeiro arco de histórias, que é a que vocês devem ter visto no teaser que saiu, é justamente aquela dos ocultistas que, tentando aprisionar a morte, acabam sem querer aprisionando o sonho. Sem dar grandes spoilers aqui, fica claro que isso não dá muito certo, porque as pessoas começam a ficar sem sonhar, e o Sandman vai ficar aprisionado por boa parte do século XX. Tem aí um tanto de poético nisso. Afinal, Neil Gaiman está querendo dizer que o século XX foi um século que não soube, que não conseguiu sonhar. Porém, de qualquer modo, esse primeiro momento de Sandman, que a gente pode dizer que é esse arco de histórias que vai até a Sandman 7, é um típico quadrinho de horror. Nós temos um vilão, nós temos o Sandman indo ao inferno, nós temos a aparição do John Constantine. Apesar de a gente já ver aqui aquela verve poética que a gente vai associar muito com o Sandman, dá pra ver que no começo o Neil Gaiman ainda está muito preso, muito vinculado a um quadrinho de gênero. E o gênero, obviamente, o horror. Não que isso seja ruim, pelo contrário, é um quadrinho de horror muito bem feito, mas, atenção, não foi isso que fez Sandman ser uma série tão importante. Sandman começa a mudar de tom, ainda que sutilmente, a partir de Sandman 8 com a história O Som de Suas Asas, que é a história onde a gente finalmente conhece a morte. É uma história que tem um ritmo mais lento, ela cumpre uma função intervalar entre um arco de histórias e outro, e serve muito mais para apresentar a personagem, a irmã do Sandman, mas também para refletir sobre a condição da morte e, por consequência, da vida. É de longe uma das melhores histórias, mas não chega exatamente a ser um ponto fora da curva do que vinha sendo feito. Em Sandman 9 temos Contos na Areia, que também é uma história um tanto intervalar, e depois emenda Casa de Boneca, que é um arco muito importante, também com uma pegada forte no horror. Porém, o grande ponto de virada está na Sandman 19, história de 1990, chamada Sonhos de uma Noite de Verão. Nessa história, cujo título é o mesmo da peça de Shakespeare, Sandman encontra William Shakespeare, e diferente do que estava sendo feito até então, essa é a primeira história que não é uma história de horror. Ela tem um humor macabro, ela traz seres místicos, tem aquela coisa um tanto pesada, às vezes um tanto melancólica de Sandman, mas definitivamente não é mais uma história típica do gênero de horror. E vai ser a partir daqui, portanto, vai ser a partir da Sandman 19 que Sandman vai se tornar esse Sandman que a gente conhece. A grande pergunta é: que Sandman é esse? Vocês deixam eu largar esse negócio que é tão pesado, eu tô já ficando com a mão cansada, tá dando cãibra, tá chato, tô até suando, pô, olha aqui, cara. O negócio é um tijolo. Bom, deixa eu voltar um pouco, tá? Deixa eu comentar a história da Sandman 19. Nessa história a gente vê que Sandman encomendou de Shakespeare 2 peças, e essa é a primeira peça que o Shakespeare vai apresentar para o Sandman. Trata-se de Sonhos de uma Noite de Verão. Para quem não conhece, Sonhos de uma Noite de Verão é uma comédia amorosa, uma sucessão de erros, na qual seres humanos acabam esbarrando com as fadas e tudo dá errado, uma coisa vai levando a outra, é uma confusão danada. Em Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare, inclusive, tem uma coisa que é bastante interessante, que o Neil Gaiman depois vai se aproveitar, que é que tem uma peça dentro da peça. Esse elemento vai servir depois para o Gaiman fazer uma coisa ainda mais barroca, uma coisa mais mise en abîme, uma coisa mais narrativa em moldura, que é de fazer a peça dentro da peça dentro da peça. Ou seja, a gente nessa história do Sandman, o que a gente vê é o Sandman convidando uma série de elfos, uma série de seres mágicos, que são, por sua vez, os seres que serviram de inspiração para o Shakespeare, assistindo o Shakespeare, encenando esses seres que, por sua vez, estão vendo uma peça que dentro da peça tem outra peça. Essa brincadeira de narrativa e moldura tem que considerar também a gente. Então é a gente vendo um bando de elfo, vendo uma peça de elfo, que dentro dessas peças de elfo tem outra peça. Inception, meu ovo, sacou? Meu ovo. Isso é muito mais legal, muito mais divertido. E o Neil Gaiman aqui faz uma coisa muito rica, muito sofisticada, que é entrecruzar diálogos dos personagens, diálogos que foram criados por ele, e falas que são da peça. E ele não discrimina, ou seja, ele não diz assim, aqui você tá vendo uma fala da peça, aqui você tá vendo uma fala do personagem do Sandman, ou do gnomo, do elfo tal. Não.
Pelo contrário, ele mistura. Então você não sabe claramente quando é que você está lendo algo que foi escrito pelo Shakespeare e quando é que algo foi escrito pelo próprio Gaiman. É propositalmente um quadrinho ligeiramente confuso. Você tem a sensação que você está não tanto acompanhando o desenrolar de uma trama, no sentido de que no final vai ter uma revelação, vai ter um plot twist, nada disso, mas é uma HQ que demanda do leitor muito mais uma contemplação, muito mais um prazer estético que está na força poética do que está sendo mostrado, e não necessariamente nas peripécias da trama. E se essa é a força de Sonhos de uma Noite de Verão, isso também aqui é uma proposta, isso tem uma proposta muito clara. Ao Neil Gaiman estar propositalmente se confundindo com Shakespeare, ele também está propositalmente confundindo quadrinhos com literatura. Notem, quadrinhos e literatura já se aproximaram em diferentes momentos por diferentes instâncias. Eu já até fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, comentando isso. Os quadrinhos se aproximaram da literatura mais rápido em alguns países do que em outros, e essa aproximação muitas vezes se deu mais no quadrinho underground do que no quadrinho mainstream. E essa aproximação entre quadrinhos e literatura nos Estados Unidos estava começando a ficar mais forte, principalmente a partir de 86, por causa de Watchmen, de Cavaleiro das Trevas? Não, por causa de Maus, do Art Spiegelman. Maus que naquela ocasião era publicado na revista alternativa HAL, também do Spiegelman e da Françoise Molly. Contudo, os comic books, que naquele momento eram basicamente revistas de super-heróis, ainda não tinham experimentado esse reconhecimento genuíno como literatura. Alan Moore foi uma figura muito importante para começar a haver esse reconhecimento. Ele já chamava uma certa atenção, a crítica ali do final dos anos 80 já começava a dizer, não, pera lá, tá saindo muita coisa interessante nos quadrinhos de super-herói, vale a pena a gente dar uma olhada. Mas Sandman disparado é o divisor de águas. Contudo, não é esse primeiro Sandman, não é o Sandman das suas primeiras histórias, é o Sandman a partir da Sandman 19, é a partir do momento que Shakespeare está ao lado de Sandman. De certa maneira, com Sonhos de uma Noite de Verão, uma história que não traz nenhuma grande revelação, não tem essa função tão esquemática de fazer a história progredir. O grande objetivo dela, no fundo, então, está em forjar uma conciliação entre os quadrinhos e a literatura nesse lugar que foi tão massacrado, tão achincalhado historicamente, que é a revistinha de super-herói. Porque parem para pensar, o gesto é muito ousado. Dizer que o texto shakespeariano pode se confundir com o texto de um criador de história em quadrinhos é dizer que essas duas formas de arte se equivalem e dizer que os artistas que nelas trabalham podem produzir obras da mesma qualidade. Isso teve um impacto tão considerável que a partir daí Sandman virou o que virou. Sandman passou a ser muito mais poético, a história do Sandman passou a ser muito menos um quadrinho de horror. Sandman não tem uma progressão muito clara, muita gente tem às vezes impaciência com Sandman porque no fundo não é uma história no sentido de vai daqui para ali, dali para lá, não tem grandes revelações, pelo contrário, ela é muito ensaística, ela é muito poética, ela não está muito interessada em trazer grandes revelações, em grandes surpresas, mas ao mesmo tempo em que faz isso, ele cada vez mais fica estabelecendo pontes e mais pontes com a literatura, com a poesia, com tudo aquilo que até pouco tempo atrás ficava do outro lado da rua, do outro lado do oceano em relação ao mundo dos quadrinhos. Essa é a força, esse é o legado de Sandman, de Neil Gaiman, e não por acaso o Neil Gaiman hoje é um escritor e não exatamente um quadrinista. Aliás, está tão na cara que esse é o projeto de Sandman, essa ponte entre quadrinhos e literatura, que na última história, na Sandman 75, quem é que volta? Shakespeare. A última história é de novo Sandman e Shakespeare juntos. Daí meu rancinho com esse trailer da Netflix, que não diz muita coisa, mas eu fiquei com a sensação que essa força literária, essa força poética não vai estar ali. É muito mais essas fórmulas de adaptação de sempre, que basicamente pegam essas cafonices, essas receitas prontas de adaptação que a Marvel ensinou, que é tudo tirado de um videoclipe da Lady Gaga, e sai aquela maçaroca que a gente está acostumado a ver. Mas é muito cedo para julgar também, não estou julgando, só estou falando de primeiras impressões, enfim. Bom, então é isso, pessoal, fica aqui minha sugestão para que vocês leiam Sandman, leiam antes da série, melhor, tá? Bem melhor. E como sempre fica o convite para que você seja um apoiador do canal, é o apoio de vocês que mantém esse canal viável, que mantém ele possível, e tem recompensas bem legais, dá uma olhada. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E caso você esteja sem grana, o que é bem possível, bem compreensível no momento que a gente está, curte o vídeo, compartilha, se inscreva, tudo isso ajuda demais. E também segue a gente lá no Instagram, @canessarjeta. Valeu, galera, e bons sonhos!